Eu admiro muito o trabalho do Barry Jenkins como diretor em Moonlight, e a minha admiração cresceu exponencialmente com The Underground Railroad, a minissérie em 10 episódios, todos dirigidos por ele, que está na Amazon Prime Video. Underground Railroad, ou Ferrovia Subterrânea, era o nome que se dava à rede de pessoas que atuou durante várias décadas, que ajudava escravos a fugirem dos seus donos e irem para estados mais seguros no norte dos Estados Unidos ou para o Canadá ou mais raramente para o México. Mas era uma metáfora, nunca houve uma ferrovia subterrânea. Só que no livro do Colson Whitehead, um livro excepcional, ganhador do prêmio Pulitzer, que é adaptado aqui pelo próprio Colson em parceria com o Barry Jenkins, a ferrovia subterrânea é um fato. É uma injeção de realismo fantástico, digamos assim, na história de vários personagens, mas principalmente da Cora, interpretada pela Thuso Mbede. A Cora é neta e filha de escravos, nascida numa plantação na Geórgia, um dos estados em que a lei do sistema escravagista era levada realmente a ferro e fogo. E a Cora foi largada pela mãe aos 11 anos. A mãe dela fugiu, nunca foi encontrada e por isso mesmo o caso virou uma lenda entre os escravocratas, porque um escravo foragido era sempre caçado implacavelmente pelo país inteiro, aonde fosse até ser encontrado, para ser levado de volta à plantação, torturado e morto de maneira exemplar na frente dos outros, para que eles não tivessem as mesmas ideias. A Cora tem ódio da mãe por tê-la abandonado e tem muito medo também da ideia de fugir, é impossível. Mas uma coisa acontece que planta essa ideia na cabeça dela e aí ela não consegue mais resistir. E aí começa uma saga que lembra muito, nas várias passagens e nas várias paragens dela, uma via crucis mesmo. O Barry Jenkins e o Colson Whitehead trabalharam em parceria aqui e o resultado é muito interessante porque é como se o Colson Whitehead tivesse aproveitado a oportunidade para reescrever certas partes do livro. Alguns personagens, como o caçador que não encontrou a Mabel, a mãe da Cora, e agora quer encontrar a Cora de qualquer maneira, porque é uma questão de honra para ele, ganhou uma vida pregressa muito maior do que a que ele tinha no livro, por exemplo. Quem interpreta esse personagem é o Joel Edgerton, que dá aquela exata tonalidade a ele, de uma pessoa com uma alma minúscula. Um sistema como a escravidão depende de que todo mundo que participa dessa excrescência, dessa aberração, esteja de pleno acordo a respeito dele. Ninguém pode fugir da regra. E pessoas como o Ridgway, esse personagem, são a garantia de que nenhum branco também vá sair do esquema. A gente tem aqui uma coleção, na verdade, de personagens muito bem escritos, eles são muito vívidos na página do livro e eles são muito vivos também na tela. Mas além dessas partes em que o que estava no livro cresce, outras partes que são deixadas de lado, personagens que não existiam e agora são introduzidos na história, tem uma mudança muito relevante de tom também. O livro tem uma levada de história oral. Para quem não sabe, não só pessoas escravizadas eram proibidas de ler e escrever. Se alguém pegasse um escravo lendo ou escrevendo, ele estava sujeito à morte, como também o branco que ensinasse uma pessoa escravizada a ler ou escrever estava sujeito a uma punição tão ou mais severa do que aquela dada ao escravo. Narrar oralmente, então, seria a única maneira de criar uma história em comum. Já a minissérie tem uma pegada bem mais sombria, mais lúgubre, desde a fotografia, porque essa é uma maneira, inclusive, de ela tangenciar as partes mais violentas, mais explícitas do livro. Uma coisa é você descrever uma sessão de tortura de maneira muito explícita na página, quando o leitor é que dita o ritmo em que ele vai assimilar aquilo. Outra coisa muito diferente é bater com essa cena na cara do espectador antes que ele sequer possa registrar o que está acontecendo. Tangenciando essas passagens do livro, então, e imprimindo à minissérie um tom mais pesado, mais fechado, eles evitam o sensacionalismo, evitam a pornografia da violência, digamos assim. Mas a direção do Barry Jenkins é tão boa, mas tão boa. Ela é
tão inspirada, ela é tão íntima dos personagens que nada se perde e alguma coisa ainda se ganha. Desde Moonlight tem uma coisa que é a assinatura do Barry Jenkins, que é a maneira como ele circunda os personagens com a câmera, como se fosse uma presença ali do lado deles, sempre muito perto, mas sem interferir, mas com uma curiosidade imensa pelos personagens e pelos atores que os interpretam. Cria uma relação epidérmica entre você e os personagens que estão em cena. E aqui ele alterna isso com um cenário que é histórico e que é formidável, às vezes, na maneira como ele é grande e na maneira como ele é assustador, como ele é ameaçador. Não tem episódio em que eu não tenha me assombrado com as opções criativas do Barry Jenkins. Mas eu vou destacar aqui o 9º episódio, em que tem uma sequência de uma invasão a uma fazenda, uma sequência muito complexa, que é absolutamente maravilhosa. Na maneira como ele encena tudo, no ritmo que ele imprime a essa sequência. E na forma como ele às vezes submerge você naquela violência, naquele caos que está acontecendo, e outras vezes se cola um dos personagens que está ali no centro tentando sair justamente do tumulto, é uma experiência muito, muito forte. Das melhores coisas que eu já vi em cinema ou em TV. Acima de tudo, porém, o que emerge dessa minissérie, do conjunto dos 10 episódios, é uma coisa que a Toni Morrison, quando ganhou o Nobel de Literatura, falou a respeito da escravidão, que ela é um desses eventos, uma dessas instituições inefáveis. Não existe palavra capaz de dar a verdadeira dimensão dela e nem a gente deveria procurar reduzi-la às palavras. Tem sempre que deixar um espaço ali, porque não cabe em nada que a gente possa dizer. O Barry Jenkins e o Colson Whitehead levam isso ao pé da letra. Eles corrigem qualquer miopia atual que possa tentar relativizar a aberração, a abominação que é uma instituição como essa. Não falta gente que tente fazê-lo e reduzir a história toda a trabalho forçado sem remuneração, o que já seria terrível o suficiente. Mas não, o que fica para a gente aqui é a maneira como a escravidão extingue o passado de uma pessoa, ao suprimir a língua dela, a cultura dela, os laços familiares dela, a conexão geográfica dela toda, como ela anula o presente dessa pessoa também, porque nem um minuto da vida dela pode ser vivido em benefício dela mesma ou das pessoas queridas dela, ela está sempre à mercê dos outros. E a maneira como anula qualquer possibilidade de futuro também, já que não existe libertação, não existe plano, não existe sonho, não existe aspiração e não existe nem continuidade biológica. Os seus filhos não são seus, eles são uma propriedade do seu dono, como qualquer outra. Até o direito sobre vida e morte é maior do que isso. É o direito de você transformar num tormento cada momento da vida da pessoa e é o direito de você infligir a ela uma morte hedionda e de preencher tudo que existe entre esses dois extremos de sofrimento, se assim você quiser e se assim lhe convir. É um pecado que engloba todos os maiores pecados, em suma. E o que fica muito claro nessa série fabulosa também é que é uma mancha que não se lava. Sem nunca tornar-se explícito, sem nunca dizer isso com todas as palavras, The Underground Railroad obriga você a ver como países que aderiram ao regime escravocrata continuam perpetuando as atitudes que se aprenderam ali para sempre. É uma minissérie fortíssima, das grandes que eu vi nos últimos anos e certamente a melhor que a Amazon produziu até agora. Do roteiro à direção, da fotografia ao desenho de produção, do elenco aos diálogos, é impecável. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me acompanhe também no Twitter e no meu blog. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.